Boa noite! Quem entrar e já estiver me ouvindo, só me dá ok para ver se tá tudo bem. Se tá me vendo e me ouvindo bem, por favor. Boa noite, Júlia. Dren Kombucha. Alcântara, eu acredito que seja esse seu nome. Sejam bem-vindos, boa noite. Obrigada pelo feedback de que tá tudo certo. Muito obrigada. E deixa eu só contextualizar por que eu decidi fazer live quartas-feiras aqui no meu perfil. Vai ter sempre lives. Por quê? Boa noite, Marta. Eu vou contextualizar para a gente entender tudo isso. Nutrição e psicologia são temas bem complexos, digamos assim, profundos. E é muito difícil eu conseguir explicar muitos conceitos que eu acho que são importantes para a gente entender tanto nutrição quanto psicologia, o comportamento alimentar como um todo, se eu não conseguir me aprofundar um pouco. Então, por mais que eu faça reels, né, sempre falando sobre vários assuntos, tem alguns assuntos que eu preciso de um pouco mais de tempo. Por isso que eu decidi começar a fazer essa série de lives. Boa noite, Marta. Essa série de lives toda quarta-feira às 8 horas. E o primeiro tema que eu decidi, né, fazer sobre live eu acho que é uma reflexão muito importante, que você escolhe o que você come, o ambiente escolhe por você. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso ambiente não influencia as nossas escolhas alimentares. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para quem está aqui e já vai me respondendo aqui no chat. Se você realmente escolhe o que você come, o ambiente está escolhendo por você sem que você perceba. Quem está aqui consegue me dizer se consegue ter essa noção assim de que consegue escolher o que come, o ambiente acaba influenciando nas suas escolhas alimentares? A Marta, Alcântara, alguém pode me dar um feedback aqui para eu saber? E por que eu decidi abrir, né, a live com uma pergunta? Porque é muito importante a gente parar para refletir sobre isso. Eu vejo isso muito no consultório. O Rodrigo disse que o ambiente dele favorece. E isso é muito importante, porque eu vejo isso muito no consultório, né? Que nós ainda temos uma concepção de que se alimentar bem a gente precisa de muito força de vontade. A Alcântara também disse que o ambiente influencia. Eu também acho, e acho que durante essa live a gente vai conseguir ilustrar bem isso. Pra gente não pensar muitas vezes aquela pensamento que a gente tem socialmente, né, de que seja falta de força de vontade. A Marta também disse que o ambiente ajuda sim. E eu queria, né, deixar aqui para vocês claro que durante muito tempo a gente achou que o ambiente não influenciava na nossa alimentação. Mas hoje a ciência já diz pra gente que o ambiente sim influencia muito nas nossas escolhas alimentares, né? Então não conseguir ter um bom ambiente alimentar não é só força de vontade. A gente tem outros fatores que influenciam e é sobre isso que a gente vai conversar. E o comportamento alimentar, né, que é, como eu falei, a gente vai falar bastante sobre comportamento alimentar, ele é a interação entre os nossos fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais. Então aí entra o ambiente como parte do nosso comportamento alimentar. E hoje eu quero mostrar para vocês como o ambiente molda as nossas escolhas alimentares todo dia. É muito importante eu começar já explicando para vocês a diferença entre nutrição, alimentação e comportamento alimentar. Então, o que seria nutrição? Nutrição, se pararmos para pensar, qual que é a premissa da nutrição? A premissa da nutrição é nos nutrir. Então, nós comemos para obter nutrientes. Normalmente, a nutrição, eu sempre gosto de explicar que ela é separada, né, em dois grupos, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Então, os macronutrientes são as proteínas, os carboidratos, os lipídios. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Então, a gente come para obter todo esse arcabouço de nutrientes que a gente precisa para a nossa sobrevivência.
Então, a alimentação é a nossa fonte de nutrição para a nossa sobrevivência. Mas se alimentar também é um ato humano, um ato cultural, ele envolve as nossas emoções, a nossa família e também a sociedade. E daí o que deveria ser o comportamento alimentar, então? O comportamento alimentar é como a gente escolhe a comida, é quando a gente escolhe comer, é com quem a gente escolhe comer, que isso eu acho que hoje em dia cada vez mais a gente tá, não sei vocês, se vocês puderem falar aqui para mim no chat, se vocês comem mais acompanhados ou mais sozinhos, vou falar da minha realidade, acaba que uma refeição geralmente eu faço com o meu marido, mas grande parte das refeições eu acabo fazendo sozinha, então me contem aqui no chat como é que é esse momento de se alimentar para vocês, aonde a gente come, isso é uma coisa muito importante também, se a gente está comendo sentado à mesa, colocou a mesa para comer, ou a gente está comendo em pé no balcão, né, aquela coisa corrida, nem coloca um prato, nem arruma a mesa, né, aonde a gente está comendo e por que a gente come. Então são todos esses sinais, né, todos esses pontos que a gente tem que analisar quando a gente vai analisar o comportamento alimentar de uma pessoa. E, como eu falei já lá no começo, existe uma grande ilusão de que se alimentar bem é só ter força de vontade. Mas, o Rodrigo disse que come sozinho na mesa, né? Eu acho que é a realidade de muita gente hoje em dia aqui. Se mais alguém quiser dividir comigo, eu acho bem interessante para a gente começar a analisar como é que é o nosso comportamento alimentar. Porque tem uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que eu quero trazer aqui para vocês. Se a gente não sabe, né, que o que a gente está fazendo é um comportamento que seja talvez disfuncional, a gente não vai conseguir mudar aquilo que a gente não sabe que está precisando de mudança. Porque para nós, muitas vezes, eu vejo hoje no consultório, né, que se alimentar, comer, se torna um ato muito automático, né, é um comportamento muito automático, a gente não precisa pensar para comer, mas é muito importante a gente olhar, né, todos esses contextos para a gente conseguir fazer uma análise do nosso comportamento alimentar. Então é muito importante a gente entender o que é o ambiente, né? Igual eu falei, o que você come, você come que o seu ambiente molde as suas escolhas alimentares ou não. E o que é um ambiente, né? O que seria um ambiente pra gente? O ambiente é tudo aquilo que está ao nosso redor, é tanto físico quanto social, quanto cultural também. E o que exerce uma forte influência na forma como a gente percebe, age e sente. E o comportamento não depende apenas da pessoa, mas também do ambiente que ela está inserida. Então é muito importante a gente entender, a Alcântara fala que come acompanhada e come na mesa, que bom, né? Isso é muito importante. Então é muito importante, por exemplo, a Alcântara, o ambiente dela de alimentação já é um ambiente que tem mais pessoas envolvendas isso. E agora eu quero que ela comece a parar para entender se talvez o comportamento das outras pessoas acabem moldando também a alimentação dela. E por que é importante a gente cuidar do nosso ambiente alimentar? Porque o nosso cérebro responde a pistas e ele economiza energia. Eu acredito, né, que a maioria das pessoas aqui não lembra, mas grande parte dos comportamentos que a gente automatiza, o nosso cérebro ele para de gastar energia para a gente fazer ele, né? Então a gente começa a fazer esse comportamento no piloto automático. Eu vou dar 2 exemplos que eu acredito que fiquem mais fáceis para você entender isso. Então vamos pensar, por exemplo, escovar os dentes, né? A gente não lembra, mas provavelmente quando a gente era criança, nossa mãe mandou a gente muitas vezes escovar os dentes para a gente conseguir automatizar esse comportamento. O que isso quer dizer? Para o nosso cérebro não gastar mais energia para a gente fazer o comportamento de escovar os dentes. Eu tenho certeza, né? Pelo menos eu vou falar por mim. Então, não sei se alguém quiser dividir comigo, vou falar por mim que às vezes eu estou escovando os dentes, sabe quando tu vê, tu nem percebe, tu já escovou os dentes? Isso é um comportamento automático para o nosso cérebro, a gente não gasta mais energia para fazer ele. Assim como caminhar, né? Eu tenho certeza quando eu era criança que a maioria das pessoas deve ter caído muito, ralou muito o joelho para aprender a caminhar. Mas hoje você não pensa para levantar e caminhar, é um comportamento completamente automático na nossa vida. E a partir disso, a partir do momento que a gente automatiza um comportamento, nosso cérebro para de gastar energia para fazer ele. Então é muito importante a gente pensar nos comportamentos relacionados à alimentação. Por exemplo, se eu tiver na minha casa uma fruteira,
e esconder todos os chocolates, né? Guardar todas as guloseimas e deixar umas fruteiras em cima da mesa com uma variedade grande de frutas, a probabilidade de eu consumir frutas é muito maior. Por quê? Porque as frutas estão ali mais disponíveis no meu ambiente. Hoje ainda eu perguntei isso para um paciente. Se ele... A gente estava em consulta, eu falei para ele olhar para a fruteira da casa dele e falar para mim quais frutas que ele tinha disponível e ele falou que nenhuma. Então, olha como é muito importante para a gente instigar, né, a nossa vontade da alimentação, a gente ter a disponibilidade do alimento à nossa vista. Então, não é, né, esse comportamento da pessoa, não é porque a pessoa mudou, mas provavelmente porque o ambiente dela foi moldado para isso. E é muito importante eu explicar para vocês também um conceito que chama transição nutricional, que isso é fundamental. Que se a gente parar para pensar, o quanto mudou o nosso consumo e a nossa maneira de se alimentar ao longo dos últimos anos. Há poucos anos atrás, as famílias se reuniam, né, para comer, para cozinhar. A Alcântara ainda falou para mim que come acompanhada, que come na mesa, né? Ela ainda conserva esse hábito, mas eu vejo na minha rotina do consultório que não são muitas pessoas que têm esse hábito. Então, o hábito de se alimentar mudou muito, o comportamento alimentar das pessoas mudou muito em relação à alimentação. Os mercados eram menores, né? A gente não tinha essa oferta, essa grande disponibilidade de alimentos ultraprocessados. Hoje, por exemplo, delivery, principalmente depois da pandemia, os deliveries cresceram demais, né? Então hoje você está à distância de um toque da comida que você quiser, né? Às vezes a gente esperava, não sei vocês, mas eu lembro que algumas comidas eram ou só de natais ou algumas de data comemorativa. Se vocês quiserem dividir comigo aqui no chat, como é que era isso para vocês? Tinha alguma comida de alguma data comemorativa? Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? A gente tem alguns alimentos que a gente come sempre que a gente quiser, estão sempre disponíveis. E às vezes a gente pode pedir no iFood, que tem a imensidão de disponibilidade de comida pra gente, a gente pode escolher o que a gente quiser. Então hoje os deliveries são muito grandes. O supermercado, hoje o supermercado não vende só comida, né? Parece shopping, alguns vendem uma variedade gigantesca de coisas. Isso nos torna cada vez mais atrativo, né? O ambiente se tornou cada vez mais atrativo pra gente. Os alimentos são hiperpalatáveis. Eu lembro que tem um professor meu que falava que sorvete não é de Deus, né? Só para fazer uma analogia para vocês entenderem melhor por que não é de Deus. Porque a gordura e o açúcar, eles existem na natureza, mas separadamente. Né? Então a gente tem, por exemplo, um alimento que é gorduroso, que é o abacate, e um alimento que é doce, é a banana. Mas a junção dos dois não existe na natureza. Então ele falava que sorvete, que é uma coisa industrializada, que se torna hiperpalatável, essa junção do açúcar com a gordura, né? Que eles cegam o nosso senso da saciedade, não é de Deus porque era feito, né? Era manipulado pela indústria, digamos assim. Então ele fazia essa brincadeirinha para a gente entender o quanto isso manipula realmente o nosso paladar. A gente fala que esses são alimentos hiperpalatáveis. A indústria alimentícia, né, que ajudou muito também, mas é muito importante a gente saber fazer boas escolhas na alimentação. E o marketing, eu acredito que todo mundo já ouviu aquela frase, né, é impossível comer um só. E ela acaba, essas frases, né, elas acabam virando chiclete, eu falo. A gente escuta tanto que acaba internalizando muitas vezes. E essa transição nutricional que nós estamos passando, né, que passamos, principalmente acho que depois da pandemia mais ainda, com os deliveries, mudou muito também o comportamento alimentar das pessoas e a saúde principalmente, porque em poucos anos a obesidade praticamente dobrou no Brasil. E uma pergunta que é muito importante a gente fazer: será que foi o nosso cérebro que mudou tão rápido assim, ou foi o ambiente, né, a oferta alimentar que a gente tem é que acabou mudando muito? Então eu sempre gosto de a gente trazer essas reflexões para a gente realmente parar para analisar, porque eu vejo que hoje em dia a alimentação se tornou um comportamento muito automático. E falando então ambiente, é verdade, é melhor não ter besteira, tá? Porque senão a gente fica comendo o tempo inteiro, igual eu falei da fruteira, né? É muito mais fácil a gente ter disponível pra gente em casa aquilo que estão
que está talvez mais adequado à nossa alimentação. Eu sei que alguém pode pensar, mas é muito radical, né? Não ter nada em casa. Eu gosto sempre de conversar sobre isso com os pacientes, né? Eu não tô dizendo que não é para nunca mais comer, mas quando desejar comer, você vai lá, compra o que você planejou para comer, come e depois deixa o seu ambiente mais adequado para você ter hábitos alimentares que condizem, né, com a sua condição ou com os seus objetivos de vida. Então isso é muito importante. Então quais são os 3 ambientes hoje em dia que mais moldam as nossas escolhas alimentares? São a nossa casa, o nosso ambiente social e o ambiente virtual. Esse eu quero conversar com vocês bastante, porque eu até descobri alguns termos que eu quero que alguém fale aqui para mim, se já conhecia, porque eu aprendi coisas novas estudando para essa live. Então, como é que é o ambiente da nossa casa, né? Onde é que ficam os alimentos? Né? Os alimentos estão sempre disponíveis, as frutas ficam visíveis, como eu falei anteriormente, os doces ficam em cima da bancada. Eu não sei como é que é na casa de vocês, mas eu, por exemplo, tenho 43 anos. Eu lembro que domingo era dia de almoçar na casa da minha avó. E a gente já sabia que depois do almoço ia todo mundo, todas as crianças assim em bando, correndo para onde? Para a geladeira da casa da minha avó, porque a gente sempre sabia que tinha chocolate lá, né? Então a gente sabia que o doce estava disponível lá. Então como é que é esse ambiente alimentar, né? As frutas ficam visíveis, tem doceiras disponíveis, né? Aquelas bombonieres às vezes que algumas pessoas ainda têm com sequilhos, balas, alguma coisa desse tipo. Você come aonde? Na mesa. A Alcântara já me falou que come na mesa junto com outras pessoas, ou come sentado no sofá assistindo televisão. Come dirigindo, né? Aqui eu tenho que fazer a minha culpa também. Eu já fiz isso muitas vezes por causa da correria da vida. Mas como eu falei, não precisa ser necessariamente perfeito, mas é muito importante a gente entender que isso não se torne um hábito na nossa vida. Ou então eu acho que hoje o grande vilão e o maior companheiro da maioria das pessoas que eu vejo, é a realidade que eu vejo no consultório, é o celular, né? Come mexendo no celular. Se alguém quiser dividir aqui com a gente, eu posso falar por mim também já, né? Não tem, ninguém precisa dizer, ai, né, eu não vou falar, que eu vou me sentir culpada. Jamais, gente, aqui ninguém é culpado. Somos todos seres humanos passíveis de errar, mas eu sempre falo que a gente só vai conseguir mudar alguma coisa que a gente quer se a gente entender que a gente está fazendo esse comportamento. Então, se alguém quiser dividir aqui comigo, né, se come mexendo no celular, eu já me botei essa responsabilidade, porque com certeza às vezes eu faço isso. Então é muito importante esse nosso ambiente físico, a nossa casa, ele vai ser propício para a gente aumentar ou diminuir um comportamento alimentar, por exemplo. Então é muito importante a gente entender que o ambiente não determina o que a gente vai comer, mas ele influencia muito nas nossas escolhas alimentares. E um outro ambiente, lembra que eu falei que são 3 ambientes? Então eu já falei da casa, agora o ambiente social. Esse eu acho muito importante, por quê? Porque eu vejo muitas vezes que é uma dificuldade muito grande das pessoas e eu queria saber se alguém já passou por isso, traz para mim aqui no chat para a gente conversar sobre isso. Então o que seria o nosso ambiente, social na nossa alimentação, né? A nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas, a comida também se torna sempre um motivo de comemoração. Geralmente as comemorações da vida são sempre cercadas por comida. E hoje mesmo, uma paciente me mandou uma mensagem. Por quê? Né? Eu não sei se alguém já passou por isso aqui e quiser falar. Ela estava no trabalho, então ela levantou, tomou o café da manhã dela, foi pro trabalho e tinha um aniversário no trabalho. E ela chegou lá, ela disse, ela não queria comer, mas por pressão social, tá? Ela acabou comendo. E não tem problema a gente comer. O problema é que às vezes algumas coisas trazem consequências pra gente. E ela falou, agora eu tô aqui, né, não me sentindo muito bem do estômago porque eu aceitei comer, porque eu não sei dizer não. Ela falou, Carol, me mandou uma mensagem, ela falou, Carol, me ensina a dizer não. Não sei se alguém aqui tem essa dificuldade também. E eu sempre falo dos pacientes, a gente quando quer dizer não, por exemplo, socialmente, ai, come esse pedaço de bolo, só mais esse, hoje pode, né? Mas você tá de dieta de novo? Essas são frases muito frequentes quando a gente está num ambiente social e as pessoas querem intuir você a comer. Como eu falei, não tem nada de errado a gente comer aquilo, mas às vezes você realmente não tá com vontade e a gente, por medo de dizer não, obrigada, moro em uma comunidade e um dos valores é fazer refeições juntos à mesa. Ai, que legal, Alcântara, que bonito que vocês ainda conservam isso. Então, às vezes, é muito difícil a gente dizer não,
né? Mas eu falei para o paciente, é treino. A gente às vezes vai dizer não, obrigada, né? Eu falei, se não dá certo, eu falo não, obrigada, eu já tomei café da manhã. Ou então, como no caso dela, ela me relatou que ela não estava se sentindo bem depois de comer, pode falar não, muito obrigada, mas eu não me sinto bem depois de comer um pedaço de bolo. Então a gente às vezes, né, nesse ambiente social, a gente acaba tentando agradar as pessoas, né? Porque acho que a gente acha, algumas vezes, eu vejo com frequência dos pacientes, né, que são os meus exemplos, eles têm medo de dizer não por medo da rejeição, às vezes, ou que as pessoas podem julgar ela. Eu sempre falo, a gente pode dizer não educadamente, né? Não precisa ser grosseiro, não, não quero comer, nada disso. Fala não, muito obrigada, né? E reforça isso, porque a gente sempre tem, eu sempre faço um exemplo também que eu gosto de ilustrar e trazer para vocês aqui também. Ó, percebo que como mais quando faço o lanche sozinha. Olha só que interessante, Alcântara, né? Olha como o ambiente muda a quantidade do que você come. É muito importante a gente perceber isso, né? E quando a gente aprende a dizer não, tá? Como é que funciona? A gente tem dois músculos, eu sempre falo para os pacientes, né? A gente tem o músculo da resistência e o músculo da persistência. Então, da desistência, desculpe, da persistência. Então, quanto mais você fala não, então não, eu não quero, muito obrigada, não, eu não quero, eu já tomei café da manhã, não, eu não quero, hoje eu não estou me sentindo muito bem, a gente vai reforçando esse músculo da persistência, porque você persiste em conseguir dizer não. E quando a gente fala, né, não consegue dizer não, vai fortalecendo o nosso músculo da desistência. E a gente acaba, muitas vezes, o que eu vejo é que a pessoa parece que não se sente capaz de conseguir dizer não. Então é muito importante a gente treinar esse não, e o primeiro não que a gente tem que falar é pra gente. Né, a gente aprender a dizer não e entender o porquê a gente está dizendo não. E a comida, eu vejo que é uma dificuldade muito grande de muitas pessoas dizerem não nesse ambiente social da comida. Porque a gente come também para pertencer. Né? Senão às vezes está todo mundo comendo e eu não, né? A gente não sabe nem como é que se porta num ambiente que está todo mundo comendo e você não. Então isso nada mais é, né? Eu sempre falo para os pacientes que é um exercício, né? Se você ou se não for muito importante para você, você conseguir sustentar isso, porque você pode ir para um lugar e tá todo mundo comendo e não necessariamente você comer, né? Por muitas vezes pelo esse piloto automático, a gente acaba comendo às vezes sem nem querer. Então eu gostaria que vocês começassem a pensar nisso também. Ó, a Alcântara tá trazendo mais, tá dividindo mais coisa aqui com a gente, que recebemos muitos convites para celebrações, casamentos, aniversários e outros. Sim, a comida tá sempre em volta de comemorações, gente, isso é muito normal, né? Comida também é para celebrar, isso é muito social pra gente, né? E eu queria falar agora de um ambiente que, quando eu comecei a estudar sobre essa live, eu aprendi coisas novas que eu quero dividir com vocês. Não, Alcântara, não é fácil dizer não, é treino, né? Que, por exemplo, hoje, se a gente olhar na timeline, né, do Instagram, do TikTok, tá sempre passando um hambúrguer, uma pizza, um chocolate, alguma receitinha, influencers dando dica de alguma coisa. Isso acaba nos instigando. E tem três conceitos, digamos assim, que eu nunca tinha escutado, eu não sabia o nome do conceito deles, mas eu só sabia o que cada um deles significava, e eu aprendi, eu queria trazer aqui para vocês também. Um que é o mukbang, que é um fenômeno que surgiu na Coreia do Sul, que consiste das pessoas gravar vídeos comendo grande quantidade enquanto conversa com a audiência. Então vão me falando aí se alguém já viu um vídeo desse, e por que que isso importa, né? O que que isso como é que fala, influencia no nosso comportamento alimentar. Porque muitas vezes, mesmo sem estar a gente comendo, mas a gente assistindo, pode aumentar o nosso desejo por um determinado alimento, né? Despertar essa fome hedônica, porque a gente não tem só fome fisiológica, né? A gente não come só para buscar nutrientes, a gente tem a nossa fome hedônica também, que é a nossa busca por prazer. Então, às vezes, a gente vendo esse vídeo, de ver alguém comendo, né? Muita comida pode despertar essa fome hedônica, essa nossa vontade de comer por prazer. Então, sem querer, muitas vezes a gente está num ambiente virtual e está sendo influenciado por esse tipo de mukbang, que chama, esse tipo de fenômeno. Se alguém aqui já viu isso nas redes, escreve para mim. O outro é o ASMR alimentar. Eu já sabia o que era, mas não sabia que tinha esse nome. Sabe quando a pessoa tá comendo e faz aquela crocância, faz aquele barulhinho de mastigação, faz um refrigerante sendo aberto, né? Esse é o ASMR
alimentar, que são esses vídeos produzidos com essas sensações prazerosas através da comida, né? E tudo isso, como eu falei anteriormente, ele vai instigando o nosso organismo sem a gente perceber, né? Mas tem com certeza por trás todo o pano de fundo para a gente realmente receber esse estímulo com a comida que está sendo exposta ali naquele vídeo. Sabe, um chocolate sendo quebrado, aquele molho escorrendo, né? Todos esses estímulos, eles tomam uma experiência muito mais envolvente e o cérebro passa a antecipar a nossa vontade de prazer associado àquele alimento. Então, Alcântara, eu vou dizer para você que eu também não conhecia esse conceito, né? Já vi, mas não sabia que tinha esse nome, né? E é muito importante, eu achei muito interessante também para a gente ver, né? Que isso realmente acontece e às vezes a gente não percebe. E tem o terceiro conceito, que é o food porn. Então eu falei, nossa, né, o que isso quer dizer? Que apesar do nome não tem nenhuma conotação, né, de pornografia, alguma coisa assim, é um termo utilizado para descrever imagens ou vídeos de alimentos extremamente atraentes, produzidos para estimular, para nos estimular imediatamente, né? Para despertar desejo em quem está assistindo. Então, sabe aquele queijo derretendo, aquele hambúrguer enorme, assim, tem uma propaganda daquela marca que tem um M bem grandão, né? O McDonald's, já viram? Parece assim, jogando um hambúrguer na chapa, aquele negócio parece fritando, assim, aquilo já vai ativando, né, o nosso cérebro, estimulando. Ou um chocolate escorrendo, ou então as sobremesas super exageradas, né? Que é o food porn, são essas imagens que estão sempre disponíveis nas redes sociais e acabam nos estimulando sem a gente perceber. E o que acontece? Essas imagens, elas são imagens cuidadosamente planejadas para maximizar o nosso desejo por comida, né? Então, se a gente parar para pensar, alguns anos atrás a gente não via, né? A gente não via essas imagens, porque a gente não estava tão exposto às redes sociais como a gente está hoje. A gente só conseguia ver o quê? A comida que estava à nossa frente, aquilo que a gente havia escolhido para comer. E hoje, né? O ambiente virtual, né? Nós estamos ali sendo estimulados o tempo todo, também acaba influenciando muito nas nossas escolhas alimentares. Então, antes mesmo da gente sentir fome, a gente já foi exposto a dezenas de imagens de alimentos nas redes sociais, né? Porque o algoritmo acaba mostrando hambúrguer, sobremesa, receita, vídeo de pessoa comendo, né? Esses vídeos com som, e acabam essas imagens produzindo desejo, mesmo antes de a gente comer. E é uma coisa bem importante que muitas vezes a gente fala, que muito se fala hoje em dia de dopamina, né? E eu acho bem importante a gente conversar sobre isso, porque as pessoas falam que dopamina é o neurotransmissor do prazer, mas na verdade a dopamina é neurotransmissor da antecipação do prazer. Então, só de a gente ver essas imagens, a gente já tem essa necessidade, né? A nossa dopamina já fica dispersa para a gente achar que vai ter essa sensação de prazer. Então, olha como tudo isso acaba moldando o nosso comportamento alimentar, muitas vezes sem a gente perceber. E o celular também um ambiente alimentar, né? Igual eu falei, então são os três ambientes que moldam as nossas escolhas alimentares. A nossa casa, o ambiente social e também hoje em dia a gente tem que considerar um ambiente virtual, porque ele influencia muito nas nossas escolhas. Porque o nosso cérebro, gente, ele aprende por exposição. Então, quanto maior a exposição, né, de estímulos alimentares, maior o desejo, maior a salivação e maior a motivação do sistema de recompensa, igual eu falei anteriormente, né? Mais dopamina, mais a nossa dopamina vai ser estimulada para a gente querer receber essa recompensa. E o algoritmo, né, do Instagram, ele é muito esperto, ele aprende para chamar a sua atenção. Então, se você assiste vídeo de comida, vai receber mais vídeo de comida e se cria, né, um ambiente alimentar virtual que parece infinito. Né? Tá sempre aparecendo coisa de comida e estimulando essa nossa fome hedônica, né? Essa nossa fome por prazer o tempo todo. E essa talvez seja uma das maiores mudanças na história da alimentação que a gente tem, né? A gente nunca teve tanto acesso à imagem alimentar quanto a gente tem hoje no ambiente virtual, né? Viu? Acontece o Rodrigo aqui falando que acontece com ele o tempo inteiro. Tu vê o primeiro vídeo de comida, gente, depois o teu algoritmo é inundado por vídeo de comida. E
quantas vezes eu queria que vocês parassem para pensar, né? Perguntar aqui, se alguém quiser dividir, quantas vezes você já viu comida no Instagram antes mesmo de sentir fome, né? Você nem estava com fome, mas passou uma coisa ali no Instagram que deu aquela vontade de comer. Então, olha como o ambiente virtual também estimula, né, o nosso comportamento alimentar. E eu acho que o ambiente mais importante de todos, talvez, eu falei que eram 3, mas na verdade é 4, que é o ambiente psicológico. Por quê? Porque o nosso ambiente, né, as nossas escolhas alimentares não são feitas só de forma externa. Tem também o nosso ambiente interno, né? Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa memória, o nosso estresse, a nossa ansiedade, a nossa privação de sono, tudo isso modifica as nossas escolhas alimentares. Então, como a gente está com a gente, né, o nosso ambiente psicológico influencia muito no nosso comportamento alimentar. Então, o ambiente, né, molda muito as nossas escolhas. Por isso, né, que eu sempre falo, por isso que eu sou formada em nutrição há 22 anos e me formei em psicologia recentemente por causa disso. Porque não existe, né, não existe comportamento alimentar, não existe alimentação se a gente não olhar para a psicologia também. Porque existe muito forte esse ambiente psicológico nas nossas escolhas alimentares. E eu vejo isso cada dia mais no consultório, tá? Alcântara dizendo que é verdade, que bom. Alcântara, obrigada por essa validação, porque eu vejo isso muito, tá? E o que eu, né, queria trazer para vocês? Então, o comportamento alimentar, ele não acontece do vazio. Então, muitas vezes a gente acha que a gente escolhe o que a gente vai comer. Mas por tudo que a gente conversou aqui na nossa live, dá para ver o quanto o ambiente molda as nossas escolhas alimentares. Então é muito importante nós cuidarmos desses ambientes para a gente conseguir fazer melhores escolhas alimentares. Senão a gente acaba achando que a gente não consegue, muitas vezes, se a gente quer mudar um comportamento alimentar, não consegue mudar por falta de força de vontade. E, gente, isso realmente não existe, né? Eu sempre falo aos pacientes que força de vontade é igual unicórnio, né? Eu pergunto, você já viu unicórnio? Alguém aqui fala pra mim, vê se já viu um unicórnio, né? Acredito que ninguém nunca tenha visto, né? Por quê? Porque o unicórnio não existe, é igual força de vontade, né, gente? Força de vontade não existe. A gente precisa moldar o nosso ambiente para que a gente consiga daí mais facilmente fazer melhores escolhas. E as nossas escolhas, elas acontecem dentro desse contexto, né? Dentro do nosso ambiente da nossa casa, do nosso ambiente social, por causa do nosso ambiente virtual e também, principalmente, por causa do nosso ambiente psicológico. Ó, o Alcântara tá dizendo, nunca vi unicórnio, né, Alcântara? Eu também não, né? Eu sempre falo para os pacientes, força de vontade é igual unicórnio, não existe, né? As pessoas falam, eu não consigo, só em desenho, verdade. Né? A gente tem que acreditar muito. Porque daí as pessoas falam, eu não consigo, eu sou fraca. Gente, não é fraqueza, né? Olha tudo que a gente tem que cuidar para a gente conseguir melhorar a qualidade da nossa alimentação, né? Para a gente melhorar o nosso comportamento alimentar. Como eu falei anteriormente, é muito importante a gente olhar o contexto como um todo, de todas as pessoas. Então, por isso, antes, né, de a gente acabar se culpando por causa, a gente falar, né, eu sou fraco, eu não consigo, a gente se culpar por causa das nossas escolhas alimentares, eu quero que vocês, né, quem tá aqui nessa live, pare para pensar, né, sobre tudo isso que a gente conversou, o quanto é importante a gente olhar para tudo isso e ver o que está acontecendo no nosso ambiente alimentar, se ele está propício para a gente fazer melhores escolhas alimentares. Porque quando a gente muda o nosso ambiente, muitas vezes a gente facilita a nossa mudança de comportamento, né? Porque lembra que se alimentar é um comportamento, e é o comportamento que a gente mais vai exercer durante toda a nossa vida. Para pensar, né? Eu gostaria que vocês parassem para refletir. A gente um dia pode ser que a gente não ande mais de bicicleta, né? Que andar de bicicleta é um comportamento. Pode ser que a gente um dia não ande mais de bicicleta, mas comer a gente vai comer para sempre. Então é um comportamento que a gente precisa treinar sempre, se policiar sempre. Parar e pensar nas escolhas ajuda muito, né? O que eu quero escolher para mim, quais são os objetivos que eu tenho para mim e como é que eu vou fazer para ajudar, né, a chegar nesses objetivos que eu desejo. E eu queria, a gente já tá se encaminhando, né, para o final da live, igual eu falei, eu quero que sejam
de lives de mais conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar para mim aqui nos comentários que eu respondo. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão final para vocês aqui nessa live, tá? Que durante essa semana, observem o ambiente de vocês, né? Não apenas o que vocês comem, mas também tudo aquilo que influencia vocês a comer. Porque o comportamento alimentar de vocês precisa depender menos de motivação e de força de vontade e mais de um ambiente favorável e de habilidades que possam ser treinadas, né? Então eu queria que ficasse essa reflexão para vocês, que vocês realmente olhem o ambiente de vocês, se esses ambientes que eu falei, né, a casa, o social, o virtual, o ambiente psicológico estão todos propícios para vocês fazerem melhores escolhas alimentares, né? Por isso daí vem a pergunta da live, né? Que eu abri a live. Como é que é o nome da pergunta da live, né? Você escolhe o que você come, o ambiente escolhe por vocês. Eu gostaria muito que vocês parassem para refletir nessa próxima semana sobre isso que a gente conversou. Agora deixa eu ver aqui que a Alcântara mandou um comentário que o ambiente influencia diretamente as nossas escolhas alimentares, mais do que depender de força de vontade. Com certeza, Alcântara, tá? E eu vejo isso muito no consultório, por isso que eu resolvi trazer isso para uma live, porque eu vejo que algumas pessoas não percebem isso, a gente acaba entrando no automático muitas vezes e acha que a gente não tem força de vontade, né? E eu e a Alcântara, a gente já chegou à conclusão que só existe no desenho, né? Que força de vontade é igual ao unicórnio. Então, gostaria de trazer essa reflexão para vocês e já deixar o convite que na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 8 horas, a gente vai ter mais uma live. Essa live vai ficar gravada aqui, se vocês quiserem mandar para algum conhecido, algum amigo, fiquem à vontade. E eu já vou deixar aqui o tema para a próxima semana, porque eu já fiz mais ou menos uma série que é um tema que vai se conectando com o outro, né? Porque saber o que fazer não é suficiente para mudar. Acho que é uma coisa também, eu vejo que é uma dúvida muito frequente no consultório, e daí eu resolvi trazer esse contexto mais em live, que eu consigo explicar melhor para vocês tudo isso. Tá bom? Se alguém ainda tem alguma dúvida, se quer me fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu queria agradecer, né, quem ficou nessa live comigo. De verdade, a Alcântara, o Rodrigo, a Heloísa, eu vi que tá aqui também. Entraram umas outras pessoas que eu não consegui. Agora que eu vi que a Alcântara é a Maria de Fátima, desculpa. É porque seu usuário tá Alcântara, mas eu vi que é Maria de Fátima, desculpa, tá? Maria de Fátima, que estava aqui interagindo um monte, tá? Eu não consegui, alguns outros usuários acabou subindo o nome, eu não vi, mas eu queria agradecer de verdade todo mundo que estava aqui comigo durante a live e dizer que na próxima semana, na quarta-feira, às 8 horas, eu que agradeço, obrigada. Ó, a Maria de Fátima, obrigada, desculpa, RF Nova Era. Se você quer escrever o teu nome aqui para mim, para eu poder te chamar pelo nome. Imagina, obrigada Maria de Fátima, eu que agradeço de verdade a sua contribuição durante a live e dizer então que na semana que vem a gente tem live. Obrigada, muito obrigada mesmo. A Marta, obrigada, que bom que vocês estão se manifestando. Eu gosto de agradecer as pessoas pelo nome, né? Eu sempre falo que eu gosto de ver a pessoa. Que bom, Marta, que você esteve aqui conosco também. Então, na próxima semana, na quarta-feira, às 8 horas da noite, né? Se vocês quiserem convidar alguém, fiquem à vontade. Raquel, muito obrigada. Eu conheço a tua carinha do Instagram já há muito tempo, estamos juntas e muito obrigada de verdade por você estar aqui comigo hoje. Então, semana que vem a nossa live é por que saber o que fazer não é o suficiente para mudar. A gente vai conversar sobre isso e eu estou esperando vocês aqui. A live vai ficar salva se vocês quiserem assistir novamente ou mandar para alguém. Fiquem à vontade. Tá bom? Brigadão, um beijo e bom restinho de semana para vocês.